Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão, nesse programa maravilhoso que a gente traz pessoas para falar sobre saúde, espiritualidade, energia, ciência, física quântica, astrologia. Hoje eu tenho o prazer de receber um astrólogo que eu amo de paixão, uma pessoa que participa da minha vida desde que eu sou adolescente, que eu fiz meu mapa desde novinha, e eu tenho uma admiração, uma gratidão enorme por ele. Eduardo Maia, seja muito bem-vindo. Boa noite, Guta. Boa noite a todos e a todas desse programa que desperta a saúde, não é, das pessoas. Vamos falar sobre isso também. Minha gente, olha, o Eduardo, ele é professor de astrologia, de arte, de mitologia, estudioso de astrologia há mais de 54 anos. Ele tem um evento chamado Stellium, que é sensacional, que ele é todo dia 6 de janeiro, não é isso, Eduardo? E O 6 de janeiro é o Dia Mundial do Astrólogo, que é o dia dos Reis Magos. Então, nós já fizemos 43 edições sucessivas e sequenciadas de um evento que é com entrada franca para o público, onde nós colocamos também, distribuímos um almanaque, desse ano é este, aqui, é o almanaque com as informações do ano. O evento é com entrada franca e a gente faz uma palestra explicando todas as situações importantes que vão acontecendo durante o ano. E ele é o mais antigo das Américas. eu já fui várias vezes, né? Várias vezes. Eduardo também, ele tem a terceira a terceira mais antiga escola de astrologia do país. Também faz cursos de astrologia para crianças. Gente, é sensacional. Eu já fiz umas idas com o Eduardo em grupos assim para interior, e ele aponta as estrelas assim com a lanterna. É um negócio, é muito lindo. É um negócio assim que toca o coração. Você vê os astros, você vê a influência. Ele faz uma explicação assim divina. Eu sou muito grata e muito feliz de tê-lo como amigo, como uma pessoa que é praticamente da minha família, que a gente tem um carinho gigantesco, e uma pessoa com tanto conhecimento como você. E agora, Eduardo, eu queria que as pessoas conhecessem mais você assim. Como é que começou essa sua paixão pela astrologia? Foi na infância? Foi depois de mais velho? Conta pra gente como é que foi esse seu Não, início. eu não escolhi a astrologia, eu fui escolhido pela astrologia. Eu saí da Faculdade de Direito incompleta, daqui de Recife, fiz uma viagem para o Rio com um grupo de música chamado Laboratório de Sons Estranhos, mas eu não queria fazer música, eu queria fazer cinema. E, de repente, na saída de uma sorveteria no Rio de Janeiro, eu vejo uma banca de revista com um livro que até hoje eu tenho. Era um almanaque simples, chamado Você e Astrologia, Gêmeos, Bel Hadar. Aí, quando eu vi aquele livro, eu senti que tinha havido um encontro para mim. E comecei, então, a me organizar. Não podia mais ficar no Rio, voltei para Recife e passei a estudar 6 anos sozinho. Aí revisitei a mitologia, que é a minha especialidade, mitologia greco-romana aplicada à astrologia. Fiz o curso de astronomia na Várzea com o padre Jorge Pullman, 2 anos e mais 6 meses de extensão, porque precisava. Foi lá que eu aprendi observação de céu, foi lá que eu aprendi ocultação, foi lá que me deu a base para fazer os primeiros eventos da academia com observação de céu. Somos especialistas nisso. O ano passado fizemos aqui em Bonito, no encerramento de um curso chamado Contos e Fábulas, Astrologia em Contos e Fábulas. Fomos para Bonito para realizar um evento de finalização de um curso com observação de céu. Então, isso também nós fazemos. Em 1980, 6 anos depois, eu comecei a atender. São 48 anos de atendimento. E em 1982, eu fundei a escola. O primeiro curso de astrologia no Norte e Nordeste foi dado em 77 aqui no DCE. E em 82 a academia foi fundada, é a terceira escola mais antiga do país. A Academia Castor e Pólux. Depois a gente vai mostrar o mapa da academia
para as pessoas poderem ver aí, porque eu preparei também algumas imagens que visam a facilitar melhor o entendimento dessa nossa entrevista, não é? Então, a partir daí, eu me dediquei e me especializei só com astrologia. É a minha única atividade em todos esses anos. Eu não tenho outra atividade. Agora, são atendimentos para pessoas, para o mapa, para a Revolução Solar, para trabalhos de ampliação, são cursos, inclusive para crianças, que eu sou pioneiro no desenvolvimento de cursos de crianças, aqui em Recife, e também os eventos que nós fazemos, como o Estélio, o Jubileu da Academia. Nós realizamos esses eventos e eles servem para difundir o que é a astrologia tradicional, que é isso que eu gostaria de falar também, para poder separar a astrologia, que é logia, da astromancia, que a palavra mancia significa adivinhação. Não trabalhamos com mancia, trabalhamos com astrologia. E estamos ligados diretamente ao primeiro. A astrologia é de uma época imemorial, é quando o ser humano começa a contemplar o céu e verifica no céu os planetas, os seus movimentos, os luminares, os seus movimentos, e começa a realizar a conexão entre céu, terra e o seu interior. É esse interior que a gente trabalha com o mapa do céu. Então, a astrologia, ela foi progredindo em várias civilizações, até que no Ocidente, no ano de 1126, o conhecimento foi sistematizado na Universidade de Bolonha, na Itália. E foi dado um currículo baseado em 3 ciências do trívio, lógica, retórica e gramática, e mais 4 do quadrívio, ligadas ao número. A do trívio era ligadas à letra, e a do quadrívio ligadas ao número. Então, geometria, música, porque música é ritmo, aritmética, chamada de razão iluminada, e astrologia. Não é astronomia. A astronomia era uma parte da astrologia, e precisamos de estudar. Apesar de existirem alguns conflitos, mas precisamos de estudar. A astronomia é importante, porque é do conhecimento da astronomia, rebatido dentro do ser humano, que a astrologia se apoia. Então, eu passaria a colocar o seguinte: o mapa do céu, que não é mapa astral. Exatamente isso que eu queria que você falasse logo mesmo, porque as pessoas têm essa dificuldade de compreender a diferença, né, do mapa do céu do mapa astrológico, do astral. Pois é, o mapa astral que chamam vulgarmente. Então, o mapa do céu é um modelo baseado em ciclos. O mapa do céu é para que você e a pessoa entendam o que é que o universo quer dela através de ciclos. O mapa astral é para saber mais o que você deseja. O mapa do céu é orientação. O mapa astral trabalha mais com previsão. O mapa do céu é para consertar, não é para acertar. O importante não é acertar, é a gente consertar. Consertar o quê? Consertar as dificuldades, as extrapolações de um sistema que temos dentro de nós, emocional, que os gregos chamavam de psique. Então, dentro do nosso sistema psicológico, nós temos também desejos que ultrapassam a nossa missão, a nossa tarefa. E o mapa do céu, ele vem para corrigir isso. Ele vem para ajudar. Quem vai fazer a transformação são os clientes. Mas o astrólogo, baseado nos dados, hora, minuto do nascimento, tem que ser preciso, porque às vezes está arredondado, tem que haver uma busca, não é? Tem que haver uma busca. A localização, tudo influencia. Aí vamos fazer as coordenadas
e vamos, então, apresentar como aquele céu estava no momento que a pessoa nasceu. Aquilo acompanha. Mas, ao contrário do que se pensa, não é fatalidade. Só tem duas coisas que não podem ser modificadas na vida. Uma já aconteceu, que é você ter nascido. Não tem como nascer novamente. Né? Não tem como ter outro mapa. Só se Deus acabar o mundo e fizer outro nascimento seu. Eu acho que não vai rolar, não é? Eu acho que não vai rolar, né? E tem até um filme sobre isso, que é A Felicidade Não Se Compra, um filme americano, e que ele pede para nascer de novo. Não é o mapa, mas ele pede para nascer de novo. É com James Stewart e Donna Reed. Bom, mas o que é que acontece? Nascer e morrer também, porque a astrologia não vai se ocupar de quando você vai morrer. A astrologia trabalha com o viver. Agora, viver não é sobreviver, porque quem sobrevive é bicho, quem vegeta é planta, e quem leva chute é pedra. A gente tem que viver de uma maneira muito harmoniosa. E aí é o trabalho do astrólogo. Porque é que ele garante que aquele modelo, baseado no sistema solar, vai devolver, através da consciência das pessoas, o que é, como ela deve proceder melhor na vida. Pelo seguinte, o modelo que a astrologia se inspira é o símbolo mais visível da harmonia, que é o sistema solar. Os planetas estão dançando ao redor do Sol. É verdade que um meteorito pode cair, como caiu, e separar a África da América e extinguir os dinossauros. É verdade. Mas não acabou o mundo por causa disso. Então, os planetas estão e eles repetem os ciclos. A Lua, de 29 em 29 dias, ela faz um percurso completo ao redor do zodíaco. O Sol faz isso em um ano. Quando ele volta ao ponto natal seu, tem a chamada revolução solar. Depois podemos falar disso. Estamos no mapa do céu. Então, cada planeta tem o seu ciclo. E ele representa uma posição. Como ele já tem um clima de harmonia, porque aquele planeta é visível, mas atenção, ele é visível a olho nu, mas ele não é manipulado. O que é? Que o olho vê, a mão não pega e a régua não mede. O céu. Tem duas respostas. Uma é a sombra. O olho vê e a mão não pega. Mas a régua até mede, de acordo com o volume do interlocutor da sombra, do dono da sombra, a régua pode medir. Mas o céu, você não manipula. Isso é muito importante, porque é um símbolo visível, tem ciclos. Por exemplo, a Lua, de 29 em 29 dias, ela dá uma volta. O último planeta visível é Saturno. Ele faz a volta em 29 anos, aproximadamente. Ele descreve o limite. O último invisível, que na astrologia é planeta, depois foi rebaixado e hoje é um planeta anão, é Plutão. A volta dele é enorme, aproximadamente 242 anos. Mas agora é que ele deu a metade da volta, porque ele foi descoberto em 1930. E aí ele dá uma volta, ainda não deu uma volta completa, não se sabe tudo em relação à órbita de Plutão. Mas todos eles, de acordo com sua órbita e com os mitos, porque os símbolos eles vão se apresentar. E o modelo que a astrologia pega não é um modelo inventado, portanto, não é adivinhação. Não adianta voltar 3 meses depois ou 1 ano depois e pedir um novo mapa. Se você nasceu naquele dia, mês, ano, hora e local, o mapa natal é aquele. O mapa é aquele. Então, agora, o que é que vai mudar? Todo ano temos a revolução solar, quando o Sol volta para o mesmo ponto, e nessa revolução solar, o que acontece é que gera-se novas pautas.
aonde a pessoa vai ter que visualizar novas oportunidades, tanto interessantes quanto de contraste, que ela tem que aprender a conviver com aquilo ou a resolver aquilo ali. Chama-se Revolução Solar. Todo ano isso cai, não exatamente na mesma hora nem no mesmo dia. Pode ser um dia antes ou um dia depois do seu aniversário. É o verdadeiro aniversário. Voltando para o mapa do céu. A leitura dele, então, exige toda uma preparação na astrologia tradicional, que é a que nós trabalhamos, que é a herança que a gente tem do quadrívio da Universidade Medieval. É uma ciência de ciclos, que estabelece uma relação entre o universo harmonioso do sistema solar e a alma, que aqui embaixo, as nossas psiques, elas colidem. Temos um problema aqui na Terra. A gente tem 4 tipos de colisões. A gente colide com a gente colide com os outros colidem com os outros. Por exemplo, uma guerra está distante, mas sobra para a gente também, no nosso mapa. E os outros colidem conosco. Então, e lá em cima não pode haver colisão. Lá em cima, no sistema solar, não tem eclipse, não tem planeta retrógrado, não tem ocultação, não tem quadratura. Isso são situações que nós observamos vistas da Terra, do nosso lugar natal. E isso traz para nós uma série de facilidades, mas também de dificuldades. E essas dificuldades, elas ficam diferentes, elas trazem, elas travam a nossa missão. Esse é que é o problema. Cabe ao astrólogo identificá-las, mostrar para o cliente, e o trabalho é muito artesanal. Atenção, o mapa ele é desenhado à mão, no nosso entendimento. Ele não é impresso em computador. Eu vou mostrar aí um mapa impresso, mas ele não é impresso em computador, ele é desenhado à mão. Porque o desenho demora muito, mas a gente vai se aproximando cada vez mais daquilo que a gente vai narrar e descrever para o cliente durante a sessão. Outra coisa, o mapa é obrigatoriamente gravado. Por quê? Será que as pessoas não vão lembrar mais disso? É o seguinte, é porque para evitar a autossabotagem. Autossabotagem? O que é isso? É o seguinte, é que aquele ponto mais dificilzinho que você tem para se trabalhar, depois de algum tempo você vai esquecer. Vai esquecer? Não. Você pode não ouvir, você tem a gravação completa de todos os pontos. Os médios, os bons, os difíceis, os dificílimos, as potencialidades que a gente usa poucas, todas elas vão sair na confecção de um mapa. Nós vamos fazer, durante o mapa do céu, uma leitura completa ao redor da Terra. Nós vamos viajar 360 graus. Como a viagem é muito comprida, do mapa do céu, a astrologia divide ela em 12 mirantes, chamados tecnicamente de casas zodiacais. Então, cada casa tem um tema. Então, na casa 1, você vai ver você. Na 2, o que é que você ganha? Dinheiro e segurança. Na casa 3, aprendizagem, vizinhos, irmãos. Na casa 4, a família e o seu interior. A família e aquela mágica do lar. Na casa 5, prazer e filhos. E vai se parando e vai se vendo o que é que aquilo ali, no mapa de cada um, vai trazer. Na casa 6, trabalho e saúde. Vamos falar hoje aqui, que é um programa sobre saúde. E a astrologia, ela tem uma avaliação sobre a saúde, até porque a casa do trabalho é também a casa da saúde. Porque a saúde é o trabalho das células. É a saúde. Isso eu vou através do trabalho. Vou fazer só uma pausa aqui, Eduardo, que eu fiz meu mapa com você quando eu tinha, sei lá, 13 anos, por aí, 12, 13, 14, não sei. E quando chegou nessa casa aí do trabalho, você comentou comigo que percebia aqui que eu tinha uma tendência que meu trabalho seria com saúde. Aí eu digo, é isso aí. Não é? Pois é. Não. Então, a gente vai ver tendências e também a gente vê
as habilidades também de cada pessoa. Bom, casa 6, trabalho e saúde. Casa 7, só para completar a volta, para Fechar os dois. o que está vendo, que está nos vendo aqui agora, possa ter uma noção. Casa 7, a casa 1 é a sua, é do seu eu. A casa 7, que é a oposta pelo ângulo, mas é do outro lado, é a casa do casamento, do outro, da socialização. A 2 foi ganhar, a 8 é perder. Ah, tem uma casa para perder? Não, é para você verificar por que está perdendo e mudar. É a casa também das heranças, o que é que eu herdo. Herança é uma coisa engraçada, porque é algo que você ganha quando perde alguém que você gosta. Espero que seja que alguém que goste. Né? Que você gosta, porque tem gente que não gosta, até ainda ganha herança. A 9, a 3 não foi aprender, a 9 é filosofia e religião, porque a astrologia é de um tempo em que havia uma relação completa com o sagrado. É muito diferente das ciências psis, que começaram em plena idade, final do século XIX, começo do século XX, onde a sociedade era toda ateia. Na astrologia, tem uma casa reservada para o sagrado. A casa 9 é filosofia, que é o trabalho superior com a nossa cabeça, é o exercício de sabedoria, e também no coração, que é a religação ao sagrado. Então, é a casa 9. A casa 10, só um minutinho. A casa 10 é profissão. Profissão em astrologia é diferente de trabalho, porque profissão é o sanduíche caprichado. A do trabalho é o sanduíche limpo, correto, por um preço justo. A 10 é a casa mais alta, é que descreve a missão da pessoa, é o que estava no zênite na hora que a gente nasceu, estava lá em cima. Então, e é essa casa que é importante, a gente atende aos adolescentes a partir de 14 anos para dar uma orientação vocacional. Atenção, não é teste. Não é teste vocacional, é orientação vocacional. A gente vai ver as habilidades, que não só as escolas, infelizmente, veem mais as necessidades de sobrevivência. Nós vemos também, tanto que tem a casa 2 de ganho, mas temos que ver as habilidades naturais de cada pessoa. Isso é muito importante, que é a casa 10, que é o que a gente chama de profissão. É a casa do aperfeiçoamento. É você fazer aquilo. Eu nasci para fazer esse trabalho. E estou fazendo aqui agora. Então, eu tenho que me preparar para dar o melhor para realizar isso. Porque também é trabalho uma entrevista, também é trabalho um evento. O trabalho não é só o atendimento. Estamos aqui para divulgar o que é a astrologia, né? Que é um conjunto de ciclos. Ela é ciência, sim, mas no sentido tradicional, não no sentido moderno. Tanto que no sentido dela tem uma ligação com o sagrado. Se fala em ligar e desligar em relação ao sagrado. O sagrado está vivo. E a casa 9 termina no zênite, que é Deus, que é um sagrado. E aí, depois da 10, ainda tem duas casas. A 11, que é a casa da libertação dos condicionamentos e da soltura dos potenciais. As potencialidades. É feita com a cabeça, com voluntariado, é aquilo que a gente tem que ajudar o mundo a se tornar melhor. E a 12, que é feita com o coração, que é o sacrifício, que vem de sacro ofício, que vem de sacrum facere, que é fazer o sagrado, que é ajudar as pessoas a entenderem que temos que também ajudar aos outros, aos demais. Então surgem aquelas pessoas que vêm na sua vida para lhe pedir, para lhe solicitar. E você tem que dar a elas, não é o que elas pedem, não é o que elas desejam, mas o que elas precisam. E isso tem que ser averiguado no coração de cada um, não é mais na cabeça. A astrologia se despede, portanto, dessa longa viagem, com uma proposta incrível, que é você
a última casa é a da panorâmica, não é? Porque o ascendente é a primeira casa, é aquilo que estava subindo. E a casa 12 é aquilo que você vai sacrificar e ajudar os outros. É a gota se unindo ao mar. É o chamado amor universal. É você perceber que para poder você receber ajuda, você tem que também ajudar. Essa é a lei. Não foi eu que inventei. Ela está aqui. Eu trabalho no Consulado do Céu. Aqui é a agência Casa Forte, Poço da Panela, do Consulado do Céu. Mas eu advirto sempre o cliente e o aluno que eu não sou o cônsul, eu nem conheço. Eu sou tradutor do astrologuês para português dessa agência. Não existe, Eduardo. O mapa, eu acho fantástico, porque ele faz um scanner, assim, de todas as possibilidades da sua vida, para lhe esclarecer e lhe dar um direcionamento incrível. E, como você falou, né, uma orientação para você perceber o que você pode ser melhor, o que você já é melhor, como você pode usar isso aí como algo importante para a sua vida emocional, profissional, seus limites, assim, também. Então, você tem um leque de possibilidades você fazendo o mapa. E uma coisa que eu sei que já existe, que eu acho sensacional, é, por exemplo, todo mundo já entendeu o que é mapa, né? Você nasceu, virou aquela câmera lá, tirou a foto do céu naquele momento, aquilo ali tem todo um estudo científico para ver aquele direcionamento, usando essas 12 casas, e aquilo ali é lido para você quando você faz uma consulta com um astrólogo, como Eduardo, enfim. Agora, o que eu acho mais legal também que existe é você fazer combinações de mapa, tanto de pessoas quanto... também pode ser feito mapa de trabalho, né? Tipo, vou abrir uma empresa. Pode ser feito um mapa da inauguração daquela empresa para a gente sentir o que vai acontecer. E outra coisa, de empresas que já existem. Minha empresa está com problema, não sei o que é isso, eu quero fazer um mapa. Você pode também fazer um mapa da sua empresa que já existe há anos e você, a partir dali, conseguir dar um direcionamento para o diretor, o empresário, que seja, para também fazer algum ajuste naquele empreendimento, naquele negócio também, não é isso? A astrologia é dedicada à empresa. A gente pega a data de que ela foi inaugurada e então fazemos o mapa. Exigimos sempre que pelo menos um dos sócios, o ideal é serem os 3, que tenham feito o mapa natal deles, que é para poder entender melhor o trabalho. Baseado nisso, criamos um projeto chamado Céu e Terra. O primeiro foi feito com o Balé Popular da cidade do Recife. Foi feito, o balé nos encomendou e nós realizamos o mapa e depois um trabalho, casa por casa, detalhado, sobre como aquela empresa poderia crescer. Depois fizemos com várias outras empresas, inclusive com a Prefeitura do Recife, 2 anos do primeiro mandato do ex-prefeito João Paulo e os 4 anos do segundo mandato dele, porque também a astrologia também tem isso, e é importante realçar que aqui Pernambuco foi o primeiro estado que teve, no Ocidente, que teve a primeira observação de céu por telescópio. Porque no tempo, Maurício de Nassau, vamos recuar bastante. Um pouquinho. Maurício de Nassau trouxe uma equipe, entre eles um astrólogo chamado McGrath, que fez a primeira observação com eclipse, aqui na Rua do Imperador. Tem uma plaquinha pequena lá, devia ter um prédio enorme, onde era o observatório dele. Ele observou eclipse e ocultações aqui, pela primeira vez no Ocidente. Pela primeira vez. São as primeiras observações com instrumento, né? Com instrumento, que ele tinha binóculos e também telescópios rudimentares, mas ele fazia essa observação. E ele era o astrólogo de Maurício de Nassau. Então, Recife tem essa tradição. Depois vieram outros astrólogos que também realizaram outros trabalhos e até o trabalho que nós realizamos aqui também tem
esse tipo de projeto que nós podemos fazer. Tem projetos que nunca foram encomendados. Tem projetos com desportistas. Tem projetos com formação do jogador, para poder acompanhar aquilo ali. E nós damos toda essa assessoria. Agora, o que a gente indica é trazer a criança para fazer esse ponto, eu acho importante esclarecer aqui. O mapa pode ser feito com a criança recém-nascida, desde que a pediatra autorize que a criança venha, com o pai e com a mãe. Aí se faz uma coisa que é mais de interesse do pai e da mãe para a condução educativa. Para educação é bom saber que vem de educere, que significa conduzir. Temos dados para que o pai e a mãe conduzam aquela pessoa, porque ela vai ter a dificuldade dela também, e vai ter a sua facilidade, né? Então, isso é uma coisa que é importante para se ver. Não conseguindo fazer nessa idade, porque depois de 1 ano aí já não se faz mais. Espera por 7 anos, que é a primeira quadratura de Saturno. Aí a criança entra sozinha, é gravado, ela leva a gravação. Antigamente era em fita cassete, quando eu comecei. Depois passou para CD. Depois para DVD. A sua foi fita cassete? Pronto, era no começo. Né? A gente gravava e entregava. Agora está até mais demorado. Caixa desse tamanho assim, ó, de fita, que tem aqui até hoje. Né? Agora, a gente grava um áudio, tem que colocar no computador, tem que renomear, depois tem que passar para o pendrive ou para o HD do cliente. Demora mais. Antes eu só entregava a fita e acabou. Não era? Entregava, estava gravando ali, no lugar. Então, com 7 anos, ela já leva isso e já tem uma noção da vida dela. Ainda tem depois uma entrevista com pai e com mãe. Com 14, é a primeira oposição de Saturno. 14 anos, porque Saturno anda de 7 em 7 anos. A primeira oposição é aos 14 anos. E ela, então, vem para dar a gente fornece uma orientação vocacional. Vamos trabalhar temas que são muito importantes. Como? Quais são as habilidades dela? Todo mundo nasce com uma missão, Guta. Todo mundo nasce com uma missão. Expressa no meio do céu e em outros lugares técnicos do mapa. Mas todo mundo também tem dificuldade de chegar até essa missão. Então, a gente vai ver as habilidades. Então, não é teste, é orientação vocacional também gravada. A partir de 21, que é a terceira quadratura de Saturno, ela pode fazer todos os outros trabalhos. É importante registrar que o atendimento com o mapa, além de ser desenhado à mão, na véspera, a impressão no computador é 15 segundos, mas o desenho é 3 horas, 3 horas e meia, à mão, feito com canetas e com iluminação especial, para se poder fazer aquele desenho. Mas enquanto se faz o desenho, se entra no esquema do que se vai dizer para a pessoa, né? E a interpretação no dia seguinte, que é quando o cliente chega, ela demora 3 horas e meia a 4 horas ou mais. Ou mais. Porque tem outra questão. Nosso atendimento é exclusivo. Em 48 anos de atendimento, nunca enxotei ninguém, porque eu não trabalho com galinha, eu trabalho com buscadores, eu trabalho com pessoas. Porque a sociedade de consumo enxota. Entra um, daqui a pouco tem 3 esperando, aí vai ter 4, e eu estou olhando para o relógio, eu tenho hora para começar, não tenho hora para terminar. Eu só atendo 2 pessoas por semana, nunca atendi 2 no mesmo dia, em 48 anos, nunca, nem vou atender. Por quê? Porque eu quero dar uma coisa chamada que é exclusividade. O trabalho é muito delicado, porque a gente vai trabalhar com a psique, o sistema emocional completo de uma pessoa. Outra coisa, não tem 2 mapas iguais, aquilo é só daquela pessoa. Gêmeos não tem igual. Ninguém tem mapas iguais. E, portanto, a gente pode dizer que ninguém tem mapa melhor do que o outro.
São melhores em alguns aspectos, mas vão ser piores em outros, porque os planetas são os mesmos, o céu é o mesmo para todos. Vamos ver as oportunidades que cada um vai poder aproveitar. Então, esse mapa é feito de uma maneira exclusiva e, portanto, o trabalho é muito artesanal. As pessoas estranham quando a gente diz que tem uma fila de espera, mas é porque o número de pessoas que me chegam é bem maior do que o que eu posso atender, e eu quero dar exclusividade a todos, porque aquele trabalho, o mapa do céu, ele é feito uma vez na vida. Você tem que se preparar para aquilo ali. Depois você pode fazer complementos, como Revolução Solar. Nós temos trabalho de terapia que também continuam, como a harmonia astral, porque por mais extenso que seja o mapa, é um grande check-up. Não vai dar tempo da gente fazer uma terapia, mas ela existe dentro da astrologia. E ela é feita pelas casas. Eu fazer harmonia uma época, lembra? Eu fiz harmonia, Você fez a harmonia astral. Eu fiz um monte de coisa. E o trabalho que você citou, de casal, mas que pode ser feito também com sócios e pode ser feito com família, pai com filha, mãe com filho, chama sinastria, pertence à tradição da astrologia, com S. Sinastria. São 2 mapas conjugados, gerando um terceiro mapa, para poder melhorar a relação. A maioria, 80% das sinastrias, são, sem dúvida, de relacionamentos afetivos, de casamentos. E não é para saber se dá certo. Quem sabe se dá certo só tem 2 pessoas, elas e Deus. O astrólogo não vai dizer se dá certo. É para melhorar aquela relação e colocar os 2 para poderem falar. E não é DR, não é para discutir relação, é para vivenciar profundamente uma relação, sabendo que todas elas têm dificuldades e todas elas têm facilidades. É para, portanto, ampliar. Portanto, é mais um AR, ampliação do relacionamento. Não é discussão de relacionamento. Né? Então, esses são pontos que eu queria realçar dentro da nossa entrevista aqui. Tem também uma coisa que eu já fiz que é muito legal, que você pode fazer todo ano, que é aquela coisa do aniversário. Que quando você faz o aniversário, você faz a associação daquele ano seguinte do seu aniversário e as dificuldades ou facilidades ou possibilidades que existem naquele momento. Também é bem interessante, né? As pessoas saberem que uma revolução solar. Revolução solar, muito legal. O Sol volta ao mesmo ponto, gera um novo mapa, e o mapa vai descrever os andamentos naquele ano. Só que os andamentos envolvem e têm que ser feitos com o mapa original. Geram novas oportunidades naquele ano, que são o que a gente chama de trânsitos. Os planetas, depois que você nasce, eles não ficam parados. Aliás, eles não estavam parados. A gente é que fotografou e parou no mapa aquilo ali. A gente deu um clique e fez um ângulo de 360 graus de como estava o sistema solar em relação a você que estava nascendo. Eles não estão parados, eles continuam. E depois, no trânsito, tem várias revoluções. De 12 em 12 anos, você tem uma revolução jovial, nós fazemos. De 18 em 18 anos, você tem uma revolução nódica, dos nodos lunares, chamados também de cabeça e cauda do dragão, que são euforia e depressão. De 18 a 18 anos, voltam para os mesmos lugares e a gente pode avaliar como é que você está lidando com isso. De 29 em 29 anos, tem a volta de Saturno, que é a revolução crônica, que é para saber como você está de estruturação e se você está levando em conta os limites para poder fazer a estruturação. Saturno é importante, voltando para a mitologia grega, Saturno é o encarregado, a Terra era casada com o céu, Gaia casou com Urano, que é assim, primeiro é o caos, que atualmente já é a coisa mais em voga, né? O caos. Qualquer coisa é o caos. Então, primeiro era o caos, que é a não organização. Depois o caos vira a polaridade. A primeira polaridade é luz e sombra.
depois vão gerando e chega a céu e terra, que já é Uranus, o céu, e Gaia, ou Géia, a terra. Então, eles casam e formam a primeira dinastia. Só que Urano era muito criativo e simplesmente ele já estava exagerando e a Terra já estava esgotada de tanta criatividade. Ele copulava com ela toda noite e ela já não aguentava e não deixava os filhos saírem. Ela, então, se undergroundiza, entra dentro dela e vai conspirar com os filhos a morte do marido. Eram simplesmente 12 filhos e eram 6 titãs e 6 titânias. Nenhum aceitou matar o pai, mas o mais novo dos titãs era exatamente Saturno, que é o do limite. Saturno, então, se arma com uma foice, espera o pai vir copular com a mãe e castra o pai. É isso. O tempo inteiro nós castramos. Isso está na mitologia grega. Isso está na cosmogênese grega. Então ele castra e assume o trono. Só que quando ele está e casa com a irmã, Réia, a coisa, mata Réia, matéria, a mãe da coisa. Aí ele casa com a irmã e está para nascer o primeiro filho, ele quer dar uma festa deslumbrante. Sim, o pai castrado, que é o Uranus, vai para o céu. Vai para o céu, não fica mais na Terra. Ele está castrado e fica lá no céu estrelado. Quando ele está para nascer o primeiro filho, ele manda um convite para o pai, que o pai venha para o nascimento do neto dele. Ele manda, né? Manda um zap, aí tem reply to author. Então, o Urano escreve simplesmente a primeira resposta, não é? Ligado, é o primeiro oráculo que se tem notícia. Ele diz: você não foi, ele não vai ao nascimento do neto dele. Ele diz: você será destronado por um de seus filhos. Saturno sabe que aquilo é verdade e o que é que ele faz? Engole os filhos à medida que estão nascendo. É o limite, é isso aqui, esse tempinho daqui, simplesmente devorando a gente. Está nos devorando isso aqui. Daqui a pouco acaba, né? Eu estou vendo aqui 42 minutos. Eu posso falar mais, mas aí você interrompe. É o tempo castrando. É o tempo castrando, né? Então, Júpiter é o último também que chega com a beberagem e consegue destronar Saturno e divide o trono com os irmãos Netuno e Plutão. Então, eu contei tudo isso para mostrar que Saturno é o limite, é o tempo. Ele dá isso. Nós fazemos a revolução crônica de 29 em 29 anos. Tem também a revolução urânica que eu já fiz, de 84 em 84 anos. Mas eu já disse, por exemplo, você, que é bem mais nova do que eu não posso fazer, porque quando você tiver 84 anos, eu não estarei aqui. Então, eu não estarei aqui. Aí você tem que procurar outro astrônomo. Mas eu já fiz. Eu só tenho que fazer com alguém da minha idade ou um pouquinho mais velho. Já fiz com uma pessoa, a Revolução Urânica, que é para ver a liberdade e a soltura dos potenciais criativos. Porque Urano é que gritava. Ele gritava e a Terra procriava. Criar é gritar. E a Terra procriava, devolve o grito materializado numa bandeja, com o rosto parecido com o dos dois. Isso é que é procriação. Tem criação, que é Urano, o primeiro casal, Urano e Gaia. O céu e a Terra. O céu gritava, criava. A Terra pegava o grito, gerava e devolvia numa bandeja com um rostinho parecido com o dos dois. E isso é que é procriação. Procriava. Então, isso é também a revolução urânica. Fiz questão de contar a mitologia, porque a mitologia está dentro da astrologia. Quando a gente diz Mercúrio tem histórias na mitologia grega. Quando a gente diz Netuno, também tem. E é importante estudar a mitologia para poder realizar isso. Aliás, falando em estudo,
nós vamos ter um curso no próximo domingo, sem ser depois de amanhã. Então, sem ser esse domingo agora, no domingo 22, 22, e tem né? uma coisa interessante. Domingo 22 é a primavera para o nosso hemisfério, que o Sol vai entrar em Libra na parte da manhã. Aí chama equinócio da primavera, para a gente. Para o outro hemisfério é outono. Tem 2 dias no ano, Guta, em que a Terra fica perfeitamente equilibrada, visto da Terra, né? Entre luz e sombra, por isso chama equinocte, ou seja, o dia é rigorosamente em milímetros, em centésimos de segundos, a porção de sombra é igual à porção de luz. E um desses é primavera, para o outro hemisfério, para o hemisfério sul é primavera. Então, é o despertar da primavera com o equilíbrio que todas as pessoas precisam ter. E é nesse domingo, 22, vai cair no domingo, que nós fazemos um curso chamado Intensivíssimo. É um curso básico que vai falar a linguagem que todo mundo devia saber, porque serve como cultura geral. E para os que têm o mapa, eles podem trazer xerox para poder acompanhar. Porque uma aula é sobre as casas, depois a gente chama Intensivíssimo, porque são 3 aulas num dia de domingo. A segunda aula é sobre planetas e a terceira aula é sobre signos, com intervalos de 10 minutos entre uma aula e outra. É um domingo inteiro e intensivo. A gente só não responde a perguntas individuais, claro, porque isso é para o mapa. Mas é muito importante porque as pessoas tenham uma noção de como começou a astrologia, o que é que ela originou, o alcance, os limites da astrologia. Ela tem limites. A astrologia não é uma pedra angular de toque que vai fazer uma mágica, não. Ela tem limites. Tem assuntos que ela não contempla. Né? Que ela não, embora tenha estudos sobre todos os assuntos, mas a astrologia tem os limites do que ela pode fazer. E o que ela pode fazer é engrandecer e ampliar e harmonizar, como ela trabalha com um elemento de harmonia, que é o sistema solar, e que lá em cima é pura harmonia. Ela traz isso para o coração, para a vida, para o ser das pessoas, para elas buscarem essa harmonia também na vida. Então, isso é importante. Pois bem, esse curso a gente só dá uma vez no ano. Que é justamente a saúde mental, saúde emocional, que todo mundo precisa. E aí eu queria falar também um pouco sobre a saúde. No mapa do céu, que antes de começar a viagem, que é da casa 1 à casa 12, que é aquela que dura os 360 graus, a gente vê fazemos um trabalho preliminar, que a gente chama de artesanato, onde a gente vai ver os psicogramas, uma espécie de hemograma completo. Então, a gente vai ver taxas. Por exemplo, quantos planetas tem em cima quando você nasceu e quantos tem embaixo? Quantos estavam subindo, quantos estavam descendo? E tem um cálculo que é muito interessante, que são as porções dos elementos. Quantos planetas você tinha em terra, em fogo, em ar e em água? Isso vai descrever, aí é onde está uma parte da saúde, chamada vitalidade. A vitalidade da pessoa está expressa pelos... que é para ter 3 em cada um. Às vezes acontece que uma pessoa tenha 3 em cada um desses elementos. Mas se ela tiver menos em algum, por exemplo, se ela tiver menos em fogo, o entusiasmo é difícil na vida dela. O problema dela é térmico. Se ela tiver menos em terra, ela já não conta e não confere as coisas materiais. Se ela tiver menos em ar, ela não conclui. João é um homem, todos os homens são mortais. Logo, aí ela tem uma coisa para fazer e não diz, logo João é mortal. Ela não conclui se tiver pouco em ar. Se tiver pouco em água, ela não relaxa. Ela fica um liquidificador ligado, ela só relaxa quando dorme. Entendeu? Então, ela não flui emocionalmente. E, às vezes, tem mais de um desequilibrado. E o astrólogo, então, isso aí essa taxa é para levar para o médico. É para levar, porque ela acompanha você, é a dificuldade sua que você tem. E tem os exercícios de fogo, de terra, de ar e de água.
Isso é uma parte de introdução. Agora, no outro lado do mapa, a gente vai ver qual é o planeta que está na casa 6, que é o do trabalho e da saúde. Aquele planeta precisa melhor trabalhado. Por exemplo, se você tem Vênus, que representa a beleza, a afetividade, a sensibilidade, e tiver lá, você precisa trabalhar mais aquilo. Você precisa de ter algum hobby de natureza artística onde você bote essa sensibilidade para fora. Porque senão a sua saúde vai se ressentir, porque em determinados momentos a sensibilidade é chamada e ela falta. Aí faltou a prova, é zero. Né? Cadê sensibilidade? Aí diz assim, eita, ela não pôde vir não, mas toda semana ela não pôde vir, zero. Então a gente não vai ter que tirar 10. A gente não pode tirar 0. Então o planeta que tiver ali, se for Mercúrio, por exemplo, que é o da inteligência, Vênus é Vênus, o nome latino, e Afrodite, o nome grego. Mercúrio tem 2 nomes. Tem Merces, o Mercúrio vem de Merces, de onde sai comércio e marketing, e Mercúrio tem Hermes, que é mensagem, de onde sai hermético. Então você tem que estudar mais, porque está ali. Faz mal à sua saúde se você, principalmente se aquele planeta em questão tiver retrógrado, andando para trás. É o caso quando Mercúrio está retrógrado. Espalharam agora aqui, eu tive uma pessoa amiga que ligou, que disse que foi eu acho que foi numa UPA, ou foi no hospital, e que estavam as pessoas tendo muito mais alergia, disse que a médica virou e disse assim, é Mercúrio retrógrado. Mas não disse mais nada, ficou hilário. Aí ligaram para mim para saber o que é que fazia com o Mercúrio retrógrado. Eu disse, não tem que fazer nada, não acredite em epidemia porque Mercúrio fica retrógrado. Apenas o seu raciocínio fica mais lento. As coisas que você tem que conferir também, elas precisam de uma maior consistência. Você demora mais, enquanto as outras pessoas estão mais apressadas. Então, tem que ver como é que está aquilo no mapa do céu. Até 10 planetas podem ficar retrógrados. Sol e Lua, nunca. Nunca ficam retrógrados. O Sol porque é o centro do sistema solar. E a Lua porque está rodando primeiro ao redor da Terra. Então, ela nunca fica retrógrada. Mas os outros todos andam para frente, param e andam para trás. Não é? Então, agora, eu gostaria, se fosse possível, que você fosse colocando... Eu preparei também uma iconografia para ilustrar melhor a nossa palestra. Não é? E... o primeiro é antes desse. O primeiro slide. Aí, pronto. Aí é a nossa... E temos aqui o cosmotipo da nossa escola. Atenção, as empresas têm logotipo. Nós temos cosmotipo, porque esses 2 gêmeos abraçados correspondem à constelação de Gêmeos. Aliás, é engraçado, porque quando a Augusta me convidou, eu disse, a gente tem que marcar o tempo. Eu estou vendo aqui o tempo. A gente tem que marcar o tempo, porque tem 4 pessoas aqui, 2 com ela e 2 comigo. E se tiver, o meu ascendente não é Gêmeos, o dela também não é não, mas se tiver ascendente, Gêmeos ou Peixes, aí bota mais 2 no meio, porque são signos todos. Fala, viu? Eu estou aqui, eu falo, a Eduardo fala, nossa. Não é? Pronto, aí passa o seguinte, pode passar o seguinte. Pronto, isso aí é Geminídeos, é a chuva que tem em Gêmeos, Isso é do Wang Jin, eu sempre dou o crédito de cada imagem. Foi fotografado em 2020. Vamos ao seguinte. Esse é o selo, porque a nossa escola fez 42 anos agora, no dia 26 de maio, sempre fazemos uma palestra comemorativa, inclusive com entrada franca. E esse é o selo do Jubileu da Prata Dourada. Mas fiquem tranquilos, não é exigido um presente com prata dourada, não. É exigido uma presença tipo prata dourada. Não precisa do presente nesse coisa específico. Vamos ao seguinte. Pronto, esse é o mapa desenhado da Academia Castor e Pollux. Fundada em 26 de maio de 82, 19 horas e 5 minutos, na Praça de Casa Forte, aqui perto, onde depois veio a ser o Água de Beber. No tempo chamava SEGAN, Centro Estudantil dos Estudantes Grau Maior, de Estudos Grau Maior, SEGAN, com C. E
depois foi que a gente se mudou, hoje nós temos sede própria. Vamos ao segundo, que é simplesmente o mapa de hoje, do horário do nosso começo, tá aí? Então, o mapa do céu e saúde desperta. Eu coloquei exatamente 18 horas, eu estou aqui na Academia Castor Hipólogos, em Casa Forte, aqui, o lado de cada rua, Marquês de Paranaguá e Poço da Panela. Então, eu sou casafortíssimo e possuapanélico ao mesmo tempo. Tá? É a agência do Consulado do Céu aqui. Agora, note que eu coloquei um triângulozinho azul na parte de dentro e fora. Por quê? Porque os 3 planetas invisíveis têm uma situação muito rara acontecendo e é preciso a gente captar o que é que está oferecendo. No meio de muita confusão, surge sempre uma descoberta. A única vez que teve esse triângulo com esses planetas invisíveis, que é dificílimo de acontecer, esse triângulo fechado chama pequeno trígono áureo. A última vez que teve isso, simplesmente, foi no final da Segunda Guerra Mundial e resultou na criação da ONU. Foi uma coisa muito boa para a humanidade. Tá? Depois aquilo vai se entrando em decadência. Hoje realmente está muito desfigurada. Mas fiquem sabendo, com essa posição, que vai durar até 2030, inclusive, está se processando também uma nova ordem mundial, isso no mundo, né? Uma nova ordem mundial que possa atender às demandas das várias civilizações. E ela virá em nome da paz. Agora, é importante também você ver no seu mapa onde isso está acontecendo. Quais são os consensos, as conjunções que esses 3 formam, e os dissensos, as oposições, as contestações. Você tem que ver isso com o seu astrólogo. Tem que fazer o mapa do céu e a revolução solar para avaliar isso todo ano. Vamos ao seguinte. Pronto, esse é o cartaz do curso. Atrás. Agora, né? Domingo. É no outro domingo. No domingo 22, quando o Sol entra em Libra, nós estaremos aqui de 15 às 20h30. Aí depois as pessoas vão ver onde é que elas podem se inscrever. Nós temos também. Eu vou pedir à Guta que ela coloque também os dados de onde elas podem se inscrever e o Zap para contato, que é o do assessor daqui da escola, que é o de Paulo Roberto, 984947392. Depois você dá, que é a maneira de fazer o contato. Vamos ao seguinte. E aquela imagem que eu coloquei atrás é a mudança da cauda iônico do cometa Pons-Brooks. Esse foi o cometa que passou. Mas atualmente... E agora, no final de semana, já tem um novo cometa. Os cometas trazem sempre mudanças extraordinárias. Esse foi fotografado por Sheng Li e Shai Ning, de 6 a 14 de março desse ano. Olha a foto que eles tiraram. Tem simplesmente 8 possibilidades do mesmo cometa, eles foram tirando de 6 a 14 de março. É uma coisa extraordinária. Eu trouxe para melhorar, porque a astrologia também é iconografia, ícone é imagem. Vamos ao seguinte. Pronto, esse é aquele derrotado por Hércules, é a origem da cornucópia. Cornucópia são os bens da terra. A gente tem que prestar muita atenção em preservar a terra, na questão ambiental. Veja agora que primeiro teve água, só para falar de Brasil, água no Rio Grande do Sul. Agora é fogo em todo lugar. Fogo em todo canto. Então, está o país no meio do fogo da labareda. A gente tem que procurar preservar os bens da terra. Cornucópia é o corno da eterna abundância, que Júpiter tira da cabra Amalteia, que foi quem o amamentou, quando ele foi expulso, porque Saturno não conseguiu engolir o mais novo. Foi Júpiter, ele escapou. Aí ele escapou com o mel de abelha das abelhas do Monte Ida e o leite da cabra Amalteia. Aí o corno, o chifre, Júpiter tirou e catasterizou, transformou em constelação no céu. Vamos ao seguinte. Pronto, o deus da colheita com a cornucópia de tulipas, rosas e lírios. Está num livro medieval chamado Hortos Flóridos, que você pode pegar também pela internet, é lindo, de Crispin van de Passe, é de 1614, tá? Vamos em frente. Esse aí é a dança das horas,
com 3 puti. Puti é os anjozinhos chamados de puti. Todos eles têm uma cornucópia, os anjos. É de Francisco Primatício, de 1548. Aí eu fiz questão de colocar isso aí também, para vocês poderem admirar. Com essa referência, você tem acesso às imagens. É importante, não aceitamos essa ejaculação precoce de imagens, de lançar imagem à torta e à direita. Todas as nossas imagens, nós temos uma página, 2, no Facebook, uma com Eduardo Maia e outra com a Academia Castor e Pollux. Todas as imagens têm os créditos. Todas. Vamos em frente. Os créditos servem para melhorar a capacidade nossa de pesquisa e de estudo. Aí o Jubileu de Prata, a realização é nossa, mas queremos agradecer bastante à doutora Guta Maranhão e portanto, para esse canal, que é dela, do YouTube, nós também temos um canal, mas estamos fazendo aqui essa entrevista e está aqui a nossa direção. Agora, eu queria encerrar, eu trouxe uma surpresa. Eu quero. Ó, pessoal, nesse slide aqui tem as informações todas da escola, e-mail, telefone, mas de qualquer maneira eu vou colocar na descrição do vídeo também todas as informações para facilitar os links já prontinhos para vocês só clicarem. Ou vocês printam a tela, se tiver no celular, ou entram na descrição e vão ter lá essas mesmas informações para vocês entrarem em contato com o Eduardo e poder participar dos cursos, dos eventos, fazer seu mapa, que vocês vão amar, que é maravilhoso. E principalmente o curso, que é a oportunidade agora, né? Do outro. Agora. Bom, a poesia vem de uma palavra chamada poiesis, que significa fazer a arte. Significa produtividade. É poiesis. A poesia faz parte do nosso estudo. Eu trouxe para encerrar essa questão de saúde, que daqui esse espaço de doutora Guta é sobre a saúde. E a astrologia trabalha com essa saúde também. Mas um dos pontos principais é a questão da felicidade, que a gente tem que alcançar, mas ela não permanece, porque a gente não mora no paraíso. Mas a harmonia a gente pode alcançar e ela permanecer. Então, tem uma poesia do Vicente de Carvalho, ele é de Áries, signo de Áries, que está no livro Poemas e Canções, de 1908. Chama Velho Tema 1. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque no final ele faz um trocadilho entre pomos, frutas, maçãs, pomos, e pomos do verbo pôr, colocar. Tá? É curta, mas é muito importante porque é sobre a felicidade. Porque a gente não alcança, mas a harmonia a gente alcança. Mas a gente precisa colocar onde a gente está. É importantíssimo isso. A gente precisa, para alcançar a harmonia, a gente precisa colocá-la onde a gente está. E onde a gente está, tem problemas a resolver. Todos nós, todo o mundo inteiro, todas as épocas, todos os países e todas as pessoas. A gente precisa lutar pela harmonia, porque com a harmonia a gente acessa a nossa missão. E fazendo a nossa missão, o resto não tem tanta importância, porque todas as missões são nobres, são maravilhosas e são transcendentes. Então vamos lá com o velho tema. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde há pomos, e nunca há pomos
onde nós estamos. Uma boa noite para todo mundo e que todo mundo ponha a harmonia onde cada um está. E façam o seu trabalho de consciência que melhorará a sua saúde. Quero agradecer muito a Guta. Eu que agradeço, Eduardo. Me arrepiei aqui com esse... você falou, é muito lindo. Eu fiquei aqui pensando, eu digo, como é que vai ser no final? Eu digo, nossa, fiquei toda arrepiada, e é isso mesmo. Onde a gente coloca, né, as nossas posições, o nosso discernimento, o nosso respeito, as nossas atitudes, as nossas ações, né, o nosso amor, é que a gente consegue realmente buscar a felicidade, a saúde, a alegria, a harmonia, e estar sempre no caminho do bem. Não é isso? Muito obrigada, estou muito feliz, muito honrada de ter você aqui comigo. Certeza que todo mundo amou. Então, um beijo enorme, muito obrigada e boa noite. Cheiros gratos, cheiros de saúde para todos, cheiros saudáveis para todos.